Senhor presidente, é ótimo vê-lo. Muito obrigado. Sim, você está feliz? Não sei se estou feliz. Estou entusiasmado por estar aqui. Vamos tornar este país muito melhor, que sofreu muito nos últimos 4 anos, como ninguém pode acreditar, com a fronteira e com a inflação e com todas as coisas horríveis que aconteceram. Mas vamos torná-lo grandioso. Tivemos 2 meses tremendos e acho que vamos levá-lo de volta ao que era e além. Presidente Trump, quero lhe perguntar sobre algo que acho que o povo americano não sabe o suficiente, que é o ataque a você em Butler, Pensilvânia, e o ataque subsequente em West Palm Beach. Isso é algo que Dick Cheney disse publicamente em um vídeo. Ele disse, na história de 246 anos da nossa nação, nunca houve um indivíduo que fosse uma ameaça maior para a nossa república do que Donald Trump. Ele disse isso em um vídeo de campanha para sua filha. Sua filha disse coisas igualmente horrendas. Para mim, isso foi um convite, francamente, para alguém, dentro ou fora do governo, fazer algo ruim a você. Acho que isso é possivelmente um crime. Mas, no geral, não sabemos o suficiente sobre o que aconteceu. Como você se sente sobre isso? Foi possivelmente envolvimento do governo? Bem, nós não sabemos, mas quando ouço uma declaração como essa de um cara que nos colocou em gastar 9, pense nisso, eles gastaram bilhões e bilhões, quase $1 trilhão no Oriente Médio, destruindo tudo, matando pessoas por toda parte, gerando um ódio tremendo. Que bagunça! E então simplesmente saímos. Nós saímos sem nada. E ele nos colocou nisso junto com Bush. Foi uma das piores decisões já tomadas na história do nosso país. Então, quando ouço um cara como esse fazer essa declaração, e você sabe, eu fiz algo que ele não conseguiu fazer. Então, ele tinha uma certa pessoa que trabalhava para ele que não foi devidamente cuidada. Scooter Libby. Scooter Libby. E Scooter Libby foi muito maltratado por ele e Bush. E ele assumiu a culpa por eles, francamente. E eles não cuidaram dele. Eu cuidei dele. Eu não fiz isso por ele. Eu fiz isso porque Scooter Libby foi tratado de forma muito injusta. Mas quando ouço essas coisas e então a filha se candidata, ela concorre a um cargo em um estado que eles praticamente possuíam e ela perde pela maior margem na história do Congresso. Você sabe que a maior margem, tipo 44 pontos ou algo assim. E sim, eles têm um parafuso solto. Eles têm um parafuso solto. Há cerca de um mês ou mais, você disse que eles iriam te informar sobre o que aconteceu, o que eles sabem, a investigação. Isso aconteceu? Há algo que você possa compartilhar conosco? E talvez devesse haver uma comissão, talvez devesse haver algo mais. Então isso aconteceu e eles não parecem achar que houve algo além de pessoas anormais e pilotos de corrida. Pense nisso. 1 ou 10 de 1% para peões de rodeio, 1 ou 10 de 1% presidentes. Não vou te dizer o número, mas é grande. É uma profissão perigosa. Por que você não me contou isso? Você poderia ter me contado isso, por favor. Este seria o assassino. Criminosos tinham aplicativos que não conseguem acessar estrangeiros sofisticados. Tudo bem, vamos encarar isso. A equipe de segurança nacional estava usando o Signal. E eu sei que você acabou de falar sobre isso. Você está preocupado, em primeiro lugar, com alguém da sua equipe de segurança nacional mantendo contato com um cara como Jeffrey Goldberg? Então isso sugere que talvez eles tenham falado com ele. Isso sugere. Não garante isso, mas pareceu meio estranho. Sim, Goldberg é má notícia. É o Atlantic. Está falindo. Provavelmente vai sair do mercado. E é uma revista terrível. Eles inventaram todo tipo de histórias sobre mim. Com o Eu em Pé sobre o túmulo de soldados. Não há ninguém que trate melhor os militares do que eu. E eles me tratam bem também. Eles mostraram isso na eleição, mas eles escrevem histórias. É uma desgraça. E há muitos outros também. Mas Goldberg é um perdedor. A revista dele é um grande fracasso. E o que aconteceu foi que acreditamos que alguém que estava na linha com permissão, alguém que estava com Mike Waltz, trabalhava para Mike Waltz em um nível inferior. Acho que o número de Goldberg, ou ligou através do aplicativo, e de alguma forma esse cara acabou na chamada. Agora não era classificado, pelo que entendo. Não havia informações classificadas, não houve problema e o ataque foi um sucesso tremendo. Então, eu só posso me basear no que me foi dito. Eu não estava envolvido nisso, mas me disseram, e as outras pessoas não estavam envolvidas de forma alguma. Mas me sinto muito confortável, na verdade.
Você estava ao telefone naquele dia no clube de golfe. Você estava em uma linha fixa. Você está preocupado? Sem mais sinal. Bem, eu gosto de linhas fixas, mas a melhor maneira é estar na sala de situação ou em outra sala onde todos estão juntos, onde você não tem tempo. Você tem uma linha, seja aérea ou fixa, sempre há o risco de que as pessoas estejam ouvindo. Mais uma coisa sobre isso. É possível que fazer negócios através de uma linha segura, mesmo em um celular, seja tão complicado? Ouvi dizer que podem ser muito difíceis. Quase difíceis de propósito. Você sabe, eles estavam vazando, a comunidade de inteligência estava vazando informações sobre você durante o primeiro mandato. Sim. Isso é uma forma de contornar isso? Talvez. Você precisa ter as pessoas certas. Sabe, tínhamos algumas pessoas que herdei e que foram recomendadas por Rhinos ou outros. E a beleza é que ganhei muita experiência nesse primeiro mandato. E agora temos pessoas maravilhosas, temos pessoas incríveis. É por isso que, quando você olha para o que está acontecendo com a economia, como estamos indo bem, até mesmo os preços, sabe? Quando cheguei, todos estavam reclamando dos ovos, do custo dos ovos. Eu disse, estou aqui há uma semana. Eles estavam tentando me culpar e eu estava aqui há uma semana. E você sabe, eles caíram quase 50%. E há muitos deles, quero dizer, eles fizeram um trabalho incrível. Meu pessoal fez um trabalho incrível. Eles falaram sobre o preço dos mantimentos e como estava caro, e eu fiz campanha sobre isso, para ser justo. Eu não usei a palavra mantimentos. É como uma palavra antiquada, mas realmente não é. E as pessoas entendem isso. E eu fiz campanha muito intensamente sobre mantimentos. E eles estão caindo bastante. Se você olhar para os preços da gasolina, eles estão realmente caindo tremendamente. E isso está trazendo outros preços para baixo também. Então, quero dizer, eu simplesmente tenho pessoas realmente ótimas, mas levou um tempo. Você sabe, eu nunca fiz isso antes. Lembre-se, eu concorri, eu era um cara do setor imobiliário de Nova York. Eu não era de Washington, D.C. Então, eu não conhecia muitas pessoas em Washington. E quando cheguei aqui, tive que confiar nos outros. E, a propósito, eu tive algumas pessoas ótimas, consegui os maiores cortes de impostos da história, consegui os maiores cortes de regulamentação da história, reconstruí nossas forças armadas. Eles não deveriam ter dado muito disso para um lugar chamado Afeganistão em um dos dias, ou períodos mais estúpidos e piores da história do nosso país. Acho que o período mais embaraçoso da história do nosso país, mas eles não deveriam ter dado tanto. Mas eu tive algumas pessoas ótimas, mas tive algumas pessoas que eu não teria usado. Agora eu tenho uma equipe que é realmente fantástica. E acho que você vê os resultados que temos. A Apple vai gastar 500 bilhões de dólares. O maior fabricante de chips vai gastar fortunas, quero dizer, apenas fortunas de dinheiro saindo de Taiwan. Temos fábricas de automóveis sendo construídas em níveis que nunca vimos nada parecido e estão subindo rapidamente. A Honda acabou de anunciar que está construindo em Indiana uma das maiores, e o país está indo muito bem. E muito disso é resultado de 5 de novembro. E muito disso também são as tarifas. Ninguém falou, e vou ter que voltar às tarifas, mas se você não se importa, ninguém falou tão ousadamente e com tanta verdade quanto você sobre Ashley Babbitt. Foi um tiro ruim. Meu pai pode dizer a qualquer um. É uma coisa terrível. Não sei se você sabe disso, mas o Departamento de Justiça está agora meio que lutando contra esse caso. A família de Ashley Babbitt está processando o governo por morte injusta. O DOJ, neste momento, oficialmente ainda está se opondo a esse processo, tentando justificá-lo. Isso não deveria ser algo que pudesse ser resolvido neste ponto. Bem, vou investigar isso. Quero dizer, você está me dizendo isso pela primeira vez. Eu não tinha ouvido isso. Sou um grande fã de Ashley Babbitt, ok? E Ashley Babbitt era uma pessoa realmente boa, que era uma grande fã de MAGA, fã de Trump. E ela estava inocentemente parada ali. Eles até dizem que estava tentando meio que conter a multidão. E um homem fez algo com ela que foi impensável quando atirou nela. Eu acho que é uma desgraça. Vou investigar isso. Eu não sabia disso. Não. E o oficial que atirou nela, Michael Byrd, ainda está em serviço. Eles lhe deram um aumento e lhe deram uma medalha. Acredito em promoção. Eu acho que é uma desgraça. Ele é um funcionário federal. Você faria ou poderia fazer algo assim? Vou dar uma olhada nisso. Vou olhar isso também. A reputação dele era, nem vou dizer, vamos descobrir. Mais sobre a reputação dele, ok? Vamos descobrir. Mas eu assisti aquilo e eu vi aquilo. E a propósito, ela foi morta, mas ninguém mais foi morto. E você sabe, as pessoas que foram lá, elas não tinham armas.
Havia algo relacionado ao FBI, havia algo relacionado ao Antifa e outros, e isso não foi mencionado. E nunca houve um grupo de pessoas, eu acho, com exceção de, talvez ao longo dos anos, alguns grupos foram tratados de forma bastante severa, mas, essencialmente, nunca tratados tão mal. E, como você sabe, eu os libertei com indultos. Eu sei que você ficou muito feliz. Eu assisto ao seu programa o tempo todo. Você ficou extremamente feliz com isso. Muitas outras pessoas também ficaram. As pessoas não percebem todo esse assunto. O movimento que temos é uma coisa muito inspiradora no que aconteceu com o nosso país. Essas pessoas são pessoas incríveis. Elas foram tratadas de forma tão injusta, tão horrível. Algumas delas nem sequer entraram no prédio. E os juízes, o sistema, o ódio, o vitriolo, os promotores, a maneira como queriam destruir essas pessoas. As pessoas entravam e ficavam tão orgulhosas de ir ao tribunal. E tinham um bom advogado. Saíam do tribunal devastadas pela forma como foram tratadas. Devastadas, condenadas a anos de prisão. Não, mas eu cuidei delas. Eu disse que iria fazer isso e fiz. A violência da Tesla. Você já ouviu algo sobre bilionários da esquerda, seja Soros ou outra pessoa? Você já ouviu algo sobre planejamento, coordenação, financiamento para esses ataques? Eu acredito que isso faz parte, sim. Há alguns deles que estavam envolvidos com meus julgamentos, que estavam, eu acho, provavelmente envolvidos. Isso também, e você sabe, Elon fez um trabalho muito bom, ele encontrou um desperdício. Fraude e abuso tremendos, em níveis que você nunca viu. Pessoas que não aparecem para trabalhar e recebem cheques. Quero dizer, tantas coisas diferentes que você nem consegue enumerar. É muita coisa. Fez um ótimo trabalho e ele é basicamente um patriota. Você sabe, ele está nos negócios e eu passei a conhecê-lo principalmente através da campanha que ele me apoiou. Eu apreciei isso, mas não o conhecia muito bem antes disso, quase nada. E ele é essencialmente um patriota. Ele é um patriota maravilhoso. Ele ama o país, mas ele nunca me pediu. Pense nisso. E ele tem todo o direito de pedir, eu acho. Isso não significa que eu vá fazer. Provavelmente não vou. Um favor. Mas ele nunca me pediu um favor. Nenhuma vez ele disse, você sabe, como exemplo, eu acabei de me livrar do mandato do carro elétrico. Você realmente pode sair e comprar um carro movido a gasolina ou um híbrido, ou o que você quiser, ou elétrico. E ele nunca veio até mim e disse, você poderia me fazer um favor? Não faça isso. Não, ele é um cara legítimo. E ele está fazendo isso porque é para o bem do país e estamos lutando centenas de bilhões de dólares em fraudes. Então, com isso em mente, e nós adoramos o que ele está fazendo, ouvi ele dizer a Elon, ele disse a Ted Cruz na semana passada, eu acho que em 5 anos os computadores estarão dirigindo carros para nós como 50%, 90% dos carros. Em 10 anos os robôs estarão fazendo praticamente tudo por nós. Parece que ele pode ter uma função adicional, ou em vez disso, como isso vai totalmente abalar a sociedade. Meio que dá uma volta. Será diferente. É empolgante, mas ele deveria ser o cara preparando todo mundo para essa revolução da IA. Bem, é um pouco assustador. É uma revolução e todo mundo com dinheiro está na IA. Todos querem entrar na IA e vamos descobrir. Vamos conversar em 2 anos. Nós vamos te informar sobre isso. Mas é um pouco assustador quando você vê o que isso pode fazer. É incrível. É absolutamente incrível, mas é um pouco assustador. É um negócio tremendo que, para permanecer em primeiro lugar, estamos em primeiro lugar agora, muito à frente da China, mas a China está tentando alcançar. Precisamos de uma quantidade tremenda de eletricidade e energia, e vamos fornecer essa energia. Vai ser uma indústria muito grande. Eu sei que as conversas estão em andamento, e você não pode dizer tudo, você não quer dizer tudo, provavelmente sobre diplomacia, mas estamos ouvindo que talvez a Rússia esteja procrastinando neste momento. E Zelensky mostrou alguma abertura, especialmente depois do que aconteceu no Salão Oval há alguns anos. É isso? Isso é preciso neste momento? Eu não sei, quero dizer, vou te informar em um certo momento, mas acho que a Rússia quer ver um fim para isso, mas pode ser que eles estejam procrastinando. Eu fiz isso ao longo dos anos, eu não quero assinar um contrato. Eu quero meio que permanecer no jogo, mas talvez eu não queira fazer isso completamente. Eu não tenho certeza. Mas não, eu acho que a Rússia gostaria de ver isso acabar e acho que Zelensky gostaria de ver isso acabar neste momento. Tivemos um caso na semana passada onde soldados ucranianos foram cercados por soldados russos e isso não foi bom.
e acho que tive um grande impacto em evitar que todos fossem mortos, mas eles foram mortos. É uma guerra sangrenta. Você sabe, eles perdem em média 2.500 pessoas por semana. Pense nisso, 2.500. Eles não são americanos, mas isso não importa para mim desse ponto de vista. São russos e ucranianos e estão se matando em níveis que, você sabe, simplesmente não se vê. Não houve nada assim desde a Segunda Guerra Mundial. É quase como eu vejo as fotos dos campos de batalha, eu preferiria nem vê-las. Temos braços e pernas e cabeças por todo o campo. O armamento é ridículo. Agora, é um grande negócio de drones. Os drones estão dominando o mundo e eu só quero ver isso parar. Eu também não quero pagar. Biden pagou 350 bilhões de dólares. A Europa, né, pagou 100 bilhões de dólares. E eu disse, por que eles não igualaram? Por que estávamos tão à frente da Europa? Então descobri que a Europa, como você sabe, tomou empréstimos. Em outras palavras, eles deram na forma de empréstimos. Nós não, mas eu consegui fazer um acordo para terras raras, o que será bom. Pelo menos não nos sentimos tão estúpidos. Mas tínhamos 350 bilhões e lá. Então estamos 250 bilhões a mais que a Europa. Não é ridículo? E tínhamos um homem no cargo que era extremamente incompetente. E eu odeio dizer isso, mas ele era extremamente incompetente. E agora estou aprendendo muito mais do que aprendi. E agora estou vendo algumas das coisas que eles fizeram, algumas das fraudes, veja, bilhões de dólares indo para grupos ambientais que você sabe para que esse dinheiro é. Esse dinheiro não é para o meio ambiente. É tão incrível quando olho para o que aconteceu com o nosso país, permitindo fronteiras abertas, onde milhões de pessoas entraram em nosso país, milhões e milhões de pessoas, 21 milhões de pessoas, das quais um número de milhões de pessoas são extremamente ruins. Atores de cadeias, de prisões e de instituições mentais. Eu sempre digo de manicômios que são instituições mentais em esteroides, de gangues e das gangues nas ruas da Venezuela e muitos outros lugares, não apenas na América do Sul. E quando você pensa que um homem permitiria que essas pessoas entrassem em um país, assassinos, tivemos 11.088 assassinos, pessoas que mataram, muitos mataram mais de uma pessoa. Essas pessoas estão em nosso país, mas estamos tirando-as. E a propósito, temos os melhores números de fronteira que tivemos, eu diria, desde os meus. Mas, literalmente, em breve será melhor do que eu tive no primeiro mandato. E não foi fácil. As pessoas estão fazendo um ótimo trabalho. Sabe, mais algumas coisas, se você não se importar. Você é uma pessoa tão positiva e eu adoro isso. Você até reconheceu que haverá distúrbios com as tarifas. Haverá distúrbios. A questão é, até onde? Quão ruins esses distúrbios podem ser e até onde você está disposto a ir quando chegar 2 de abril? Eu sei que há algumas exceções e há uma discussão em andamento, mas... Não muitas exceções. Não, eu não quero ter muitas exceções. Olha, fomos enganados por 45 anos por outros países, 50 anos ou mais. Sempre fomos brandos e fracos. É quase como se tivéssemos pessoas que não sabiam o que estavam fazendo. Fomos simplesmente enganados como país, como ninguém jamais viu antes. É por isso que estamos com uma dívida de 36 trilhões de dólares. E é hora de recuperarmos parte desse dinheiro, talvez muito desse dinheiro. E isso precisava ser feito. Não podíamos deixar isso continuar. E você sabe, é amigo e inimigo. Mas muitas vezes os chamados amigos eram piores do que os inimigos. Dê uma olhada na União Europeia, o que eles fizeram a este país, a forma como nos limparam. A China, você já sabe sobre isso. E eu cobrei. Você sabe, tive um primeiro mandato tremendamente bem sucedido. Tivemos os mais altos. Aumento. Para o mercado de ações na história do nosso país, 88%, subiu 88%. O Nasdaq subiu um número enorme. Tivemos os melhores números na história do nosso país e ainda assim fomos enganados por tantas dessas nações. E foi tão triste assistir a isso. E, francamente, se a Covid não tivesse surgido, porque isso foi outra coisa, tivemos que consertar. Muito destrutivo para o mundo todo, mas tivemos que consertar. E ainda assim entreguei de volta as rédeas de uma empresa, né, um país que estava melhor
Pense nisso. O mercado de ações estava mais alto do que estava pouco antes da chegada da Covid. Tivemos um período incrível e reconstruímos as Forças Armadas, os maiores cortes de impostos da história, né, os maiores cortes de regulamentação da história. E agora estamos fazendo isso de novo. Mas acho que vamos fazer ainda melhor. E temos pessoas incríveis. Nossos economistas são os melhores do mundo. Mesmo agora, você estava aqui há pouco tempo, acabamos de aprovar muitos embaixadores indo para outras nações e eles são ótimos. Eles são simplesmente pessoas incríveis. Acho que vamos ter um sucesso tremendo. Sei que algumas pessoas dizem, você acha que é demais? Bem, eles têm feito isso conosco por muitos anos, seja a China, a Índia, e nem o Brasil ou tantos outros lugares. E tudo o que vamos fazer é ser recíprocos. Vamos apenas ser recíprocos. Na verdade, provavelmente serei mais indulgente do que recíproco, porque se eu fosse recíproco, isso seria muito difícil para as pessoas. Mas fomos explorados como país como ninguém, como nenhum país jamais foi explorado antes. Eu li alguns desses acordos feitos pelos meus predecessores e é quase como dizer, como alguém poderia permitir que isso acontecesse? Por exemplo, quem permitiria que homens jogassem em esportes femininos? Quem permitiria o transgênero para todos? Quem permitiria fronteiras abertas? Assim que eu vi isso, eu disse, se eles estão falando sério sobre fronteiras abertas, todas as prisões do mundo inteiro vão ser esvaziadas para o nosso país. E foi isso que aconteceu. Estamos tirando-os agora. Você se pergunta, quem permitiria isso? Eles são estúpidos ou realmente odeiam o nosso país.